história triste. Aí eu te pergunto, qual o exemplo que nós, pais, estamos passando, dando para os nossos filhos em tempos tão violentos? Uma mãe levar o filho para matar um adolescente. E esse vai ser o nosso assunto de agora. Participa com a gente, onde quer que você esteja aí, na sala de casa, no trabalho, aqui no nosso estúdio. Eu recebo a psicóloga Aline Hessel. Obrigada, Aline, pela sua presença. Boa tarde, seja bem-vinda. Recebemos aqui também duas mães. A Nani, que tem 4 filhos, né, Nani? Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde. E a Pauliane, que também tem 4, não é isso, Pauliane? E as duas têm filhos aí na fase da adolescência. Qual é o sentimento de vocês ao ver uma reportagem como essa? De verdade, é um sentimento de revolta, porque nós, como pais, temos que orientar os nossos filhos a não agir com violência. Como eu falo na minha casa para os meus, violência só gera violência. Ela deveria ter conversado com ele, ter procurado um meio de chegar na outra família e ter resolvido o conflito. Não incendiar mais conflito. Porque se eu chego para o meu filho e falo para ele, amanhã a gente vai lá resolver e resolvo dessa forma, você vai gerar uma cadeia de violência, porque pode não parar só por aí. A outra família pode também querer se vingar até da última pessoa daquela família. Então, a gente tem que sempre procurar orientar eles a conversar. E com você, Nani? Qual é o sentimento ao ver uma reportagem como essa? Para mim é um sentimento de revolta, né? Porque eu, como mãe, eu crio, né, todos os meus filhos com uma criação que eu tive, né, desde pequena, né? Toda a questão do diálogo, é claro que a gente sabe que não é fácil. A rede social está aí tanto para um lado positivo, tanto para um lado negativo, né? Mas assim, tudo é na questão da conversa, né? E isso aí é questão até mesmo de uma criação, de estar junto, de estar mais presente. Então assim, já aconteceu isso com as minhas filhas, com uma das minhas filhas, né? De ter tido uma discussão na escola. E eu, como mãe, eu fui presente, né? Meu esposo, né, o pai delas, fomos lá, conversamos com a amiguinha, por que estava fazendo isso, que não tinha necessidade, né? Que as duas eram uma criança. Enfim, hoje elas se tornaram melhores amigas, né? E elas são amigas há muitos anos já. Ou seja, dependendo da forma que a gente tenta intervir, pode mudar completamente a situação. Hoje são melhores amigas. Aline, a gente viu ali uma história, né, um caso real de uma mãe que, além de convocar o filho mais velho para tentar resolver essa situação levando uma faca, ainda também levou um martelo, né? Que exemplo que essa mãe está dando para esse filho? Deixa, né, para esse filho também. Olha, Roberto, lamentável. É muito difícil buscar qualquer explicação, porque a impressão que passa ao explicar isso é que a gente está tentando amenizar essa ação dessa mãe e não tem nada para ser amenizado. Foi um crime, foi completamente ali uma falta de habilidade dela em lidar com aquela situação e ela acaba passando isso para o filho. Ela não tem habilidade para lidar com o conflito, ela não tem maturidade para lidar com o conflito e ela acaba dando para esse filho essa falta de habilidade, um exemplo de como lidar em situações conflituosas. Então, o filho teve uma situação difícil ali, de briga, independente de quem tinha razão ou não, acho que não entra nesse mérito. E diante dessa circunstância, o único recurso, provavelmente, que ela se viu ali foi o uso da violência, né? Então, esse recurso não deveria nem estar acessível na nossa mente, né? Então, como vou resolver esse problema? Vou pegar um martelo e vou na porta da escola. Não, esse não deveria sequer passar na possibilidade na cabeça, né? E buscar ali, como adulta, como responsável por aqueles jovens, formas de lidar com aquele conflito. Poderia sim ir até a escola, poderia sim ir até aquela família e conversar, tentar resolver aquela situação. A gente não fala que tem que baixar a cabeça ou os jovens não têm que lidar com os conflitos de uma forma até se impondo. Não é isso, né? Mas aí a gente foi para um extremo. A Nani já contou aqui uma situação que a filha dela já viveu na escola. E com seus filhos, Pauliane, já aconteceu alguma desavença, algum conflito? Já sim, de ter aquele motinho na hora da saída para bater. E eu orientei assim a não revidar. O que ele fez? Quando aconteceu, ele lembrou de todas as orientações que a gente sempre conversa todos os dias. Então, eu sempre falo, se acontecer de ter um desentendimento e ter aquele grupinho, que sempre tem aquele grupinho que vai levar o conflito para fora. Eu falei, volta para a escola e pede o coordenador para ligar. Ele pediu o coordenador para ligar, o coordenador ligou, ficou sabendo do que estava acontecendo, acionou a guarda, fomos, conversamos, os pais foram chamados da outra criança, orientou e acabou ali. Mas se ele tivesse saído, se ele não tivesse seguido as orientações, ele teria apanhado muito, teria parado no hospital. Os outros pais eram pais também responsáveis, não sabiam que aquilo estava ocorrendo. Aí
agravaria muito, porque a gente teria que fazer um BO, com certeza. Porque eu procuro sempre resolver as coisas da melhor forma, não com a violência. Mas se eu não tivesse o controle, ou se ele também não seguisse as orientações, poderia desencadear uma coisa muito pior. Então, eu sempre oriento a ver aquele conflito de ter um mutinho do lado de fora, ou foi dentro da escola, procura a coordenação, procura a diretora, conversou ali, viu que não vai parar ali, chega em casa, me comunica, no outro dia prontamente irei na escola, vamos conversar e veremos a melhor maneira de resolver. E é importante isso, né, Aline, que essa orientação seja preventiva, né? Não é depois que acontecer, você vai educar o seu filho, igual a Pauliana está aqui falando, caso um dia aconteça, é uma conversa que a gente precisa ter em casa, na mesa do café da manhã, na mesa do almoço, à noite no jantar com os filhos. A gente precisa tocar nesse assunto, por mais que às vezes os pais pensem, não, meu filho não tem esse perfil. Diariamente, Roberta. Um exemplo que eu posso dar que eu tive essa semana na minha casa. Eu tenho uma filha de 9 e um filho de 7. E a gente sentado no almoço, eu perguntando, filha, se uma amiga chegar para você e te chamar de burra, o que você vai fazer? Filho, se algum amiguinho chegar e tirar sua bola da sua mão, o que você vai fazer? A gente está falando aí de uma realidade de criança pequena, mas é isso, é a gente questioná-los sobre situações possíveis e difíceis que pode acontecer. Então, na medida que essas crianças, esses jovens vão crescendo, a gente pode levar para eles situações, tá, se alguém chegar para você e tentar te bater, o que você tem que fazer? Então, a gente precisa conversar e, a partir dessas experiências, dessas hipóteses que a gente leva para esses jovens, conversar e direcionar sobre possibilidades do que esse jovem e o que essa criança pode fazer. Então, pensando na adolescência, olha, se algum jovem chegar para você e te ameaçar, ó, eu vou te bater no final da escola, vou te pegar, fique esperto. Quais as atitudes que esse jovem precisa ter? Quem tem que orientar são os pais. Então, olha, se alguma coisa acontecer nesse sentido, procure ajuda de um adulto, procure um responsável, fale comigo, venha até mim, porque muitas vezes os pais, numa tentativa de educar, numa boa intenção, falam, se você se meter numa confusão, eu te mato. Né? E aí, o que esse jovem, o que essa criança vai fazer? Não vai procurar os pais. Então, não, pais, procurem oferecer para esses jovens o acolhimento. Acolhimento não significa apoiar comportamento errado, não é isso. Mas caso ele se envolveu numa confusão, que ele saiba que é o pai e a mãe a referência que eles têm que buscar para tentar resolver esse problema. Se ele estiver errado, ele vai sofrer as devidas consequências com relação a isso. Mas são os pais os responsáveis por orientar e apoiar esse jovem e essa criança. Olha só, a gente tem aqui alguns comentários no Facebook. A Janete Loliveira diz, tive um problema na escola do meu filho. A coordenadora perguntou se ele não era homem, porque não quis brigar com outro garoto. Então, ela fez um BO contra a coordenadora e ficou revoltada. É o mínimo, né, que a gente fica, um sentimento de revolta, realmente. A Maricilda Borges também participa com a gente. Ela diz, o coração da mãe dói só de ouvir esse relato. Imagina passar por isso, meu Deus, é muito triste. E aí, Nani, na situação em que você viveu, né, você disse que buscou a família, procurou a família dessa outra criança. Isso antes de procurar a escola, você chegou a relatar o que havia acontecido? Fala no microfone com a gente. Eu entrei em contato, né, com a escola, na verdade, eu e meu esposo, e fomos lá pessoalmente, né, conversei com a diretora, e ela falou que era para mim poder ir direcionado à menina, né, a amiguinha dela. E eu cheguei lá no exato momento e falei com ela, e ela, né, ficou assim até meio receosa, a menina, acredito eu, que ela achou que eu ia tomar algumas decisões, né, por conta própria, mas assim, foi tudo na questão do diálogo mesmo. Ela falou que não queria ter feito aquilo, mas na hora do momento da raiva, né, então assim, hoje elas são amigas, né, como eu falei antes, mas assim, é um sentimento de dor mesmo, né, então eu não posso nem me imaginar eu como mãe estar na situação dessa família, né, então assim, graças a Deus eu tento, assim, de todas as formas, estar sempre conversando, seja na mesa do café, à noite. Então, eu sempre, igual até a psicóloga falou, se você se envolver numa briga, eu vou te matar, eu vou te quebrar. Até, a gente usa, né, às vezes, até esse termo. Mas, assim, eu sempre fui e sou muito amiga. Eu sou aquela mãe protetora, mas eu não sou aquela mãe de passar a mão em cima, né? Então, assim, eu corrijo, mas protejo ao mesmo tempo. Mas eu corrijo da forma correta. Agora, é muito importante, já que, por exemplo, você tomou essa decisão de conversar, né, com essa outra criança, que a gente tenha, né, que o sangue esteja frio, sim, né, que a gente esteja numa tranquilidade, porque se a gente vai para conversar é buscando resolver. Sim. Como manter o controle dessa situação, Aline? Ainda mais, né, já ouvimos aqui de outras situações de psicopedagogos falando que o ideal mesmo, é a escola intervir nessas situações, né? Sim. Primeiro que assim,
quando algo acontece com o nosso filho, seja leve ou mais pesado, inevitavelmente vem uma emoção forte na gente, né? Então, se alguém chamou minha filha de burra, eu vou ficar muito chateada com aquilo, a vontade que dá é ir lá tirar satisfação. Esses sentimentos não tem problema sentir, é ok, faz parte. Mas aí, como adultos, a gente tem que saber dividir o que são esses sentimentos e essas emoções e quais os comportamentos que a gente vai ter diante da situação que está ali, né? Então, se uma criança, se um jovem chega para a gente relatando um desafio, uma dificuldade, uma ofensa, aceitem as suas emoções, mas guarde para você e busque formas de tentar resolver. Sim, diante de uma situação onde há um conflito na escola, a escola tem responsabilidade sim. A coordenadora, os professores, de uma pedagoga, têm a obrigação ali de orientar aqueles jovens, de educar aqueles jovens com a sociedade, né? A escola tem esse papel, não é só a alfabetização. A criança e o jovem está na escola com o objetivo de aprender a conviver em sociedade. Então, é parte da escola contribuir com isso. Mas isso também significa, muitas vezes, chamar esses pais, porque esse apoio e esse trabalho conjunto é fundamental nesse processo. Então, chamar os pais não é sinônimo de estar puxando a orelha dos pais, mas sim, vamos falar a mesma língua com esses jovens? Então, olha, nós, a escola, estamos sabendo disso, então vocês, como pais, precisam saber disso e tomar as providências adequadas com os filhos de vocês também dentro de casa. Estou vendo aqui mais comentários no nosso Facebook, né? Jonair, fala, boa tarde, antigamente a escola mandava um bilhete para os pais, né? Os pais corrigirem os filhos. Hoje, se mandar bilhete, os pais brigam com os professores, né? Porque tem pai, infelizmente, tem pai, tem mãe, que não quer aceitar a realidade. Se, de repente, o seu filho tem aquele perfil que ele é mais provocador ou não, né? Se ele realmente tem um perfil que ele acaba sendo mais vítima desse tipo de violência. Você, Pauliane, consegue identificar com 4 filhos em casa qual é o perfil de cada um na escola? Porque às vezes as crianças agem de um jeito em casa, sim, na frente dos amigos, de outra maneira, né? Consigo sim. Em questão também de conflito, o que eu costumo fazer? Eu chamo para uma conversa, só eu e ele, e pergunto, olha, aconteceu isso, isso e isso. Você está me relatando, mas o que você fez? Você fez algo também? Se você fez, é a hora de você me falar, até porque eu preciso saber como eu vou chegar lá e conversar para resolver o problema. Aí ele vai e me fala. Só que o perfil lá em casa é assim, quando eles fazem algo que aconteceu um conflito, eles falam, olha, mãe, eu não estava fazendo nada, eu estava jogando, olha, mãe, ele me provocou, eu caí na provocação, aí o que eu falo? Valeu a pena cair? Aí fala, não, o que você fez? Eu pedi desculpa, mas o quê? Só que aí ele não quis aceitar a desculpa. Aí eu falo, então amanhã a gente vai na coordenação, vamos conversar e vamos resolver. Mas eu identifico todo certinho. Consigo saber assim, um jeitinho de cada um. Sei até onde está toda a verdade e onde está a meia-verdade também. Você consegue também, Nani, identificar o perfil dos seus filhos? Consigo. Inclusive, assim, é como se uma delas é como se fosse totalmente a minha cópia, né? A minha mais velha, né, de 13 anos, a Sara, ela tem um pavio bem curto, né? Então, assim, não é que eu não acredite 100% no que ela vem trazendo para mim, mas eu tenho formas, né, como qualquer outra mãe, né, de saber identificar ali se aquela briga, aquela discussãozinha partiu dela, né? Ou se realmente foi uma discussão de uma outra pessoa. Então, assim, eu sempre, antes, né, de eu tomar qualquer iniciativa, seja na conversa, né, de tudo, como eu sou mãe também, né, qualquer outros pais, a gente se dói, né? Mas, assim, eu sempre estou atenta, né? Então, eu converso bastante, então, eu consigo identificar quando ela está errada ou não. Então, se caso ela estiver errada, né? Então, eu faço a apreensão com ela ali. Eu nem chego aí em escola, como já aconteceu, a gente morava em frente a uma pracinha, então na pracinha tem vários tipos de crianças, com vários tipos de criações diferentes, né? Tem crianças assim que pegou uma bola ali, já pegava a bola e já caía na porrada, né? Então eu sempre ensinei assim, aconteceu uma coisa, vai lá no salão e me chama. Então eu tomava todas as decisões, então eu conheço todas. É importante, né? A gente ter esse olhar aberto em relação aos nossos filhos, porque às vezes eles podem ser também os provocadores. Olha só o comentário aqui da Annelise. Nessa história, gente, como a mãe incentivou uma atrocidade dessa? Não consigo entender, Annelise, isso é mais comum do que a gente imagina. Inclusive, nós mostramos em outubro do ano passado outro caso também absurdo, gente, de um pai que tomou as dores do filho durante uma briga e
E por pouco essa história também não terminou muito mal. Olha isso. Durante uma briga entre adolescentes ali, ó, na porta da escola, o pai de um deles sacou a arma e atirou. Isso mesmo, tá? O menino de 16 anos foi atingido no ombro. A polícia, né, o autor do disparo, disse que foi até o colégio para buscar seu filho, que teria se envolvido em uma discussão para tentar defender um dos colegas. Os estudantes teriam trocado, então, chutes, socos, antes de acontecer nessa confusão toda. Um deles quebrou o retrovisor de um carro. E aí, quando o pai chegou, a confusão recomeçou e foi aí que ele pegou a arma, né? Aline, a gente não vai nem entrar no mérito de isso ser um crime, mas trazendo para o aspecto psicológico, o fato dos pais tentarem defender o filho, não deixar com que eles resolvam seus próprios conflitos. O que você está deixando de fazer com que seu filho aprenda? Ai, Roberta, é complexo isso, acho difícil até mesmo trazer uma resposta simples, assim, mas eu acho que é importante a gente perceber aí, né, se o filho está lá numa situação já tentando resolver um conflito com violência e o pai sai armado, quer dizer, né, esse filho ele já está tendo acesso ali a algumas orientações e informações equivocadas, minimamente equivocadas, estou sendo bondosa aqui com essa fala. Né? Então, o que eu acho que é válido é os pais terem consciência, porque muitas vezes a gente vê essa queixa na escola. Ah, meu filho, se bater em você, bate de volta. E isso desde bebezinhos, de berçário, independente de ser escola pública ou particular. Então, não é essa orientação, porque se você chega para o seu filho, na idade que for, o medo eu reconheço, né? A gente tem medo do nosso filho ser feito de bobo, ninguém quer o filho sendo feito de bobo. Mas, quando você fala e orienta o seu filho, olha, se bater em você, bate de volta, isso ele vai levar para a vida dele, para a educação dele, para a juventude dele. E aí, você deu uma corda que depois você vai querer tirar? Então, assim, entendo, compreendo e apoio a ideia da gente não querer que nossos filhos sejam feitos de bobo. Mas orientem os seus filhos de vocês a como se defender. Também não basta dizer, olha, você tem que se defender. Porque dependendo da forma como essa criança compreende essa orientação, esse jovem compreende essa orientação, ele vai passar para a agressão. Então, filho, diante de uma situação como essa, se defender significa você fazer isso, isso e isso. Né? Então, incentivem sim seus filhos a se defenderem, incentivem sim seus filhos não serem feitos de bobo, mas orientem como isso deve ser feito dentro de uma sociedade onde isso não vai se tornar um crime. Poliane e Nani, na experiência de vocês, na forma que vocês orientaram, eles entendem, vocês sentem que os filhos de vocês entendem sobre isso? Entende. Todas as minhas filhas entendem bastante, né? As duas mais velhas, né, que têm 12 e 13 anos, né? Então, assim, elas levam um ensinamento de dentro de casa para a vida, né? Tanto para a escola. Porque, né, como a psicóloga mesmo disse, depois, né, futuramente, elas já bem jovem, adultas, não tem como depois eu querer corrigir o ensinamento que eu fiz desde pequenininha. Se eu sempre ensinar ela que violência gera violência, né, e querer que tudo se resolva no tapa, né, na agressão. Então, não tem como eu querer criar filhas assim com caráter, com integridade, desde pequena eu ensinando que bateu, levou. Né? Claro que jamais eu vou querer que uma filha minha seja saco de pancada nas escolas e tudo mais. Mas para isso que tem que total importância de ter um diálogo. As minhas filhas, no olhar delas, quando elas chegam da escola, eu já sei que está acontecendo alguma coisa. E com você, Poliana, eles entendem também esse recado? Entendem. Eu compreendi no final do ano passado que a gente teve uma situação muito chata na escola, onde numa hora da saída estava o meu filho mais velho, do meio e o mais novo. E ele escutou uma coleguinha chamando o irmão de macaco. Aí, na hora, qual seria a reação dele? Partir para cima. Não, ele parou e falou, opa, peraí, isso que você falou está errado. O mais novo chorou. Quando ele me encontrou na porta da creche, né, que eu tinha ido buscar a minha mais nova, ele olhou assim para mim, aí quando eu olhei, eu identifiquei que aquilo ali tinha acontecido algo. Eu pensei, aconteceu alguma coisa muito grave. Aí ele foi e falou, não, fui chamado de macaco. Na hora eu queria voltar na escola. Mas eu pensei, não, se eu voltar agora, eu vou perder a razão. Eu não vou conseguir me segurar. Eu vou mostrar para eles uma situação que eu não quero, porque eu fiquei nervosa ao extremo, aquilo nunca tinha acontecido. Aí eu falei, vou me acalmar. Mandei um texto para a diretora no WhatsApp, marcando no outro dia conversar. No outro dia fomos conversar e resolvemos a situação. Mas na hora meu filho mais velho falou assim para mim, mãe, eu lembrei do que você me falou, eu não reagi porque violência gera violência. Tá vendo? Se você tivesse voltado, o que você teria ensinado com ele? Porque na hora, né, a gente pensa assim, nossa, foi uma coisa que nunca aconteceu.
Então, aconteceu aquilo, na hora eu falei, não, mas eu não vou voltar. Eu me acalmei, eu falei, não, calma, amanhã a gente vai resolver. Porque na hora ele estava chorando tanto e aquilo me doeu tanto, era uma coisa que nunca tinha acontecido. Entendeu? Já aconteceu comigo, mas nunca tinha acontecido com eles. Então, como foi a primeira vez que me doeu tanto, se eu tivesse voltado, eu poderia ter tido o quê? Outra reação. Então, eu preferi me acalmar. E aí, quando meu filho mais velho falou assim, que entendeu que violência gerava violência e que aquilo ali era um crime, ele ainda falou para a menina, isso é um crime, você pode responder criminalmente e amanhã minha mãe vai conversar e vai chamar sua mãe para conversar também. Aí foi tudo resolvido. É sobre isso, gente. Obrigada pela participação de vocês.